Nós vamos falar agora sobre as 6 fases do empresário. Quais são as etapas que ele passa dentro do período que ele executa a atividade de empreendedor no mercado de trabalho, tá? Todo empresário, quando inicia com pouco capital, sem um investimento grande, ele passa a ser um empreendedor. Ele executa todas as atividades da empresa. Ele faz a parte operacional, compras, vendas, captação de clientes, parte de gestão. Ele é o próprio gestor dele mesmo. Então, ele é o que motiva ele a fazer a atividade dele. Só que com o tempo, essa demanda ela começa a aumentar. Então, nós vamos para a segunda fase do empresário, que é quando ele se torna um supervisor, porque ele precisou contratar um novo operador. Ele executando a parte de operador, ele precisou contratar mais um porque estava em excesso. E aí, todas as vezes que você precisa contratar alguém igual a você, você precisa subir o nível e contratar 2 pessoas iguais a você. Então, se você é operador, você é a pessoa empreendedor individual, agora você precisa de mais alguém porque está com um excesso de demanda, você sobe o nível, você passa a ser o supervisor dessa galera e contrata 2 operadores, porque eles vão fazer a parte que você precisaria. Como você sozinho precisava de mais um, agora você tem 2 pessoas fazendo aquela atividade, que seria o você e o outro você, e você é o cara que vai motivar, incentivar aquela galera a continuar produzindo. Você passou a ser o supervisor dessa galera. E assim, você todas as vezes que você precisa subir o seu nível, você continua executando tudo acima dele. Só que você não consegue fazer com excelência tudo acima. O ideal é que você foque naquele cargo imediato acima que você acabou de subir, que no caso é a parte de supervisor. Você está lá para motivar. Então, seu foco principal é motivar, incentivar a galera a continuar produzindo, a não faltar, a ser bem proativo dentro da sua empresa. Com o passar do tempo, você vai subir, você vai precisar aumentar a quantidade de funcionários. Então você continua contratando novos operadores. Agora você está numa quantidade que você não consegue coordenar com excelência. Então você precisa contratar mais uma pessoa para supervisionar, ou seja, um igual a você. Se você precisou contratar mais um supervisor, agora você sobe de nível. Você vai para a terceira fase, que é a fase gerencial. Você passou a ser um gerente, porque em vez de você contratar um supervisor, você contratou 2 para coordenar a equipe que não era suficiente só para você fazer, e você passa a ser o gerente. O gerente, é claro, ele executa a parte gerencial da empresa, toda a parte administrativa, de financeiro, compras, recursos humanos, comercial, e a foca no gerencial mesmo dele, na parte estratégica da empresa. Enquanto ele tem os supervisores lá, que vai ser as pessoas responsáveis pela motivação dos colaboradores. E aí, então, nós chegamos na terceira fase, que é gerente, supervisor e operacional. Você tem você gerenciando, abaixo de você está todos os supervisores e abaixo todos os operadores. Só que aí nós vamos para a fase 3.2, porque quando você começa a contratar mais operadores, ela automaticamente você vai ter um excesso de demandas que você fica difícil de ser executado, que é toda a parte comercial para continuar alimentando a empresa, a parte financeira sobre compras, orçamento com fornecedores para poder fazer o melhor preço, então economizar dentro da sua empresa. A parte de RH, onde vai acompanhar se os funcionários estão chegando no horário certo, se eles estão desmotivados, para poder focar em estratégias que continuem motivando a sua equipe de trabalho. Você precisa ir para a parte de captação de novos parceiros, novas parcerias, para continuar suprindo o comercial. Então, essas demandas vão exigindo novos setores ainda como gerente. Então, vem para a fase 3.2, que é quando você cria o setor de qualidade, comercial, administrativo, financeiro. Isso sempre dentro das demandas, necessidades, tá? Você continua gerenciando, só que agora você começa a gerenciar uma quantidade maior de pessoas. E com o passar do tempo, essa quantidade de pessoas vai te sugando muito tempo e você começa a precisar de mais pessoas
para poder coordenar essas pessoas que estão abaixo de você. E aí vem para a quarta fase, a fase em que você precisa contratar nova gerência. Então, em vez de você pegar um novo gerente, você cria o seu setor agora, gerente geral, porque agora você tem que contratar, em vez de um, você contrata dois, e assim ele vai se ampliando, tá? Você passa a contratar dois gerentes, ou pode ser gerente setorial ou coordenador, as duas têm mais ou menos a mesma finalidade, a mesma função, e aí você passa a ser gerente geral. Você demandou, aquela estava em excesso de demanda, você contrata pessoas para fazer essas atividades, porque está aumentando, a parte operacional está ficando muito grande, supervisão muito grande, os setores em si, que é comercial, qualidade, financeiro, começou a aumentar, então você precisou contratar novos coordenadores ou gerentes setoriais. E aí você passa a ser o gerente geral. Nesse caso, você parte do princípio de que você está dentro da empresa. Você está suprindo as necessidades da empresa, o que os seus liderandos necessitam, você está lá para poder suprir. E aí você vê que a sua empresa ela pode mais, ela precisa mais, ela precisa de mais, ela precisa continuar crescendo. Então você precisa buscar novas parcerias, novos mercados. E isso você só consegue se você sair de dentro da empresa, você desvincular disso. E você, como gerente geral, não consegue, porque você precisa dar atenção para a sua empresa. Então, nesse caso, quando você entende a necessidade de crescimento, você substitui a sua função, contrata um novo gerente geral e sobe de nível. E agora você vai para a quarta fase, que é a fase da direção. Você passa a ser diretor da empresa, tem o seu gerente geral e os gerentes abaixo, os supervisores, operadores. Você não participa mais diretamente da operação da empresa. Você não precisa estar presente nessa parte que é mais tática, mais operacional, porque aí nós estamos falando que aqui nós estamos na fase operacional, supervisor e operadores. A parte de estratégica da empresa, os gerentes de setores, a parte estratégica da empresa, gerente geral e diretoria. Você agora está somente na parte estratégica. Quando você está na gerente geral, você participa da parte estratégica junto com a direção e desce um pouco a parte tática, ajudando os gerentes, os coordenadores, a elaborar estratégias para você conseguir atender os objetivos da empresa. Mas como diretor, você participa apenas da parte estratégica, porque aí você está focando em buscar novas parcerias, novos mercados, para que a sua empresa continue crescendo, porque o foco da empresa é ter inovação sempre, para que ela continue crescendo. Então você faz parte para esse princípio. E aí, com o passar do tempo, a sua empresa cresce tamanho que você não consegue mais buscar esses mercados que ela consiga atender. Você não consegue, por exemplo, enquanto você está focado na parte de buscar novas parcerias para a parte operacional, você deixa falho a busca da parceria na parte comercial ou na parte financeira. Então você precisa contratar novos diretores. E aí todas as vezes que você precisa contratar alguém igual, lembra da parte, você sobe o nível e contrata dois. Então agora você vai ter diretores, enquanto você vai para a sexta e última fase, que é a fase de presidência. Você passou a ser o presidente da empresa, enquanto você tem alguns diretores abaixo de você, gerente geral, gerentes setoriais, supervisores e operação. E aí tem uma sétima fase, que é a fase do dono, o empresário investidor, que na verdade ele só busca o resultado financeiro. Ele não tem mais, ele não opina mais sobre como vai ser a atuação da empresa. Ele só está do lado de fora e buscando o dinheiro e vendo que o presidente que ele contratou está trazendo resultado. Se não está, ele vai substituindo e trocando. E aí todas as vezes que você subiu de nível, você olha que você sobe um nível imediato acima e contrata pessoas para ficar abaixo. Quando a empresa tem algum imprevisto, alguma coisa que sai do controle e ela começa a perder a produtividade, então começa a ter que cortar gastos, tirar a equipe de funcionário, você precisa sempre, se tiver a necessidade de você retomar para a empresa, você retoma sempre um cargo abaixo direto do que você estava fazendo, para que você saiba que manteve o controle.
Porque se você foi da parte de gerente geral para a direção e aí você viu que estava perdendo a mão, teve que voltar a ter controle, a equipe diminuindo, é porque o gerente geral que você contratou pode não estar conseguindo executar as atividades. Então você retoma para aquela função, faz algum controle de novo do setor e assim é que você faz o processo de crescer e diminuir, se necessário, a empresa. Então, se você gostou do conteúdo, entendeu como é que funciona a parte de evolução do empresário dentro da organização, deixa aqui nos comentários, ou você também pode deixar alguma coisa, algum comentário de algum outro assunto relacionado a empresas que eu possa estar respondendo para você. Vai ser um prazer ler e responder todos os comentários e vamos nos ver na próxima oportunidade. Até mais.